acompanhando aí mais uma live no canal do Pedrosa, e nesse caso a primeira live de 2026. Primeiramente, feliz ano novo para todos vocês, prosperidade para esse ano de 2026, para vocês, para a família de vocês, para todo mundo que vocês amam e estão ao redor de vocês, e que 2026 também seja um 2026 de muita prosperidade para o Vasco da Gama. Pelo menos a gente já começa com uma vitória de um jogo sonolento, mas ao mesmo tempo que serviu para a gente poder ver a equipe titular. Fernando Diniz opta por colocar logo o que tem de melhor à disposição para esse primeiro jogo de Campeonato Carioca. Falei hoje no Geral Casa TV, todos os dias ao vivo, a partir de 10 horas da manhã, que é muito complicado você pensar em priorizar o Campeonato Carioca em relação o Campeonato Brasileiro, que já começa agora dia 28 de janeiro. Muito pelo contrário, eu acho que o Vasco tem que focar cada vez mais no que vai ser o Campeonato Brasileiro. É um campeonato traiçoeiro, digamos assim, é um campeonato que você tem que ter consistência, e foi tudo que faltou para o Vasco no ano passado. Então, começar com os titulares dentro do Campeonato Carioca, acho que é completamente normal. Você começa, se prepara, e aí você vai dosando a partir de agora, principalmente com a estreia do Campeonato Brasileiro em seguida. Claro que tem os clássicos, você já pode, quem sabe, olhar para esses clássicos como um modelo de preparação também muito grande, com o nível de enfrentamento que de fato o Vasco vai acontecer e vai acabar tendo como duelo no Campeonato Brasileiro. Você pegar um Flamengo, Fluminense, Botafogo, são times que estão na primeira prateleira aí do futebol brasileiro, primeira e segunda prateleira, que estão classificados para a Libertadores, e o Vasco vai ter uma oportunidade de ter esses testes. É uma estreia que serviu para a gente ver cada vez mais o impressionante talento do Ryan, como ele continua fazendo o que ele fez lá em 2025. Foram 20 gols e uma assistência em 57 jogos do Ryan em 2025, e ele já começa com 2 gols em um jogo em São Januário. 2 gols até diferentes, 2 gols com características de centroavante mesmo. O primeiro de um rebote e depois o outro driblando o goleiro de forma inteligente, de forma muito tranquila. E é um Ryan que a gente vai falar bastante aqui na live sobre toda essa negociação em relação ao Bournemouth da Inglaterra, time da Premier League que está negociando com o Ryan, mas que ainda, até o momento, não apresentou uma proposta oficial em papel timbrado e apresentou para o Vasco da Gama. Muito pelo contrário, a gente vai falar muito sobre isso aqui também. A gente pôde ver também um Felipe Coutinho fazendo uma boa partida, não só pelo gol que ele fez, mas também pela assistência, por ter criado algumas oportunidades. Estava ligado no jogo, sem bola. Alguns jogadores bem abaixo do esperado, como o Lucas Piton, que acabou sendo expulso de uma maneira bem boba, por ter perdido a bola e por ter feito a falta. Era melhor ele ter deixado o jogo acontecer, era melhor ele ter deixado o jogo rolar e talvez confiado no Léo Jardim, talvez confiado na cobertura. Ele é expulso, poderia prejudicar o jogo do Vasco, como eu acho que até prejudicou, mas apesar disso, o Ryan, como eu disse, conseguiu resolver a situação. Paulo Henrique também hoje não fez uma grande partida, viu o Cuesta em altos e baixos, o Robert Renan mais uma vez também fazendo um bom jogo, principalmente quando tem a bola na saída de bola, mas me preocupa ainda essa linha alta e essa recomposição defensiva. E claro que a gente está falando do Maricá, que é uma equipe que tem um investimento até legal em relação aos pequenos, mas está longe de ser um grande adversário. Thiago Mendes e Barros cada vez mais entrosados, gosto disso. O Nuno Moreira acabou sendo sacrificado por conta da saída do Piton, que foi expulso. Já falei do Felipe Coutinho, Carlos Andrés Gomes, participativo também, deu assistência para o gol do Coutinho. O primeiro gol também sai de uma jogada dele, é um cara que parte para cima e cada vez mais vai encontrar o seu ritmo. Aliás, é o grande ponto de esperança na temporada de 2026 para se firmar com o crescimento que ele mostrou, principalmente na reta final de Copa do Brasil. É um garoto que cada vez mais também tem crescido nesse sentido. E é um Vasco que foi muito parecido com o modelo de jogo que a gente já vinha observando, até porque a única adição em relação à reta final do ano passado foi a volta do Lucas Piton e ele não voltou bem. De forma geral, as substituições também bem burocráticas, até porque o Vasco já estava com um a menos dentro da partida. Entrou o Hugo Moura, entrou o David, entrou o Tietchan na vaga do Coutinho, e o próprio Verratti, que já entrou e estava frio ainda, perdeu uma oportunidade. A gente vai falar de Verratti aqui também na live.
E é isso, cara. Assim, não tem muito mais o que falar em relação ao jogo. É, o Vasco é muito superior ao Maricá, tanto que mesmo com um a menos conseguiu fazer 4 gols. E, eu costumo dizer, e eu vou repetir aqui para vocês, o que eu disse lá no início da temporada passada, que para mim o Campeonato Carioca não é parâmetro de absolutamente nada. Com a contratação que o Vasco vai fazer do Brenner. O Brenner é um jogador que o Vasco fez uma proposta através do Fernando Diniz, por conta da relação que o Brenner tem com o Fernando Diniz. E mais uma vez, o Vasco da Gama consegue contratar, está muito próximo disso, só quando assinar que dá para falar que está certo, mas está muito próximo disso. Mais uma vez, o Vasco consegue encaminhar uma contratação por conta da presença do Fernando Diniz. Foi assim com todos os jogadores que aconteceram na janela de transferências do meio do ano. A única participação que foi até mais ativa no mapeamento de mercado em que o Admar trouxe foi o Carlos Andrés Gomes. O resto eram jogadores que já estavam sendo mapeados pelo Vasco da Gama em oportunidades de mercado e que o Fernando Diniz foi crucial para poder pegar o telefone, ligar e mudar a trajetória desses atletas. O Thiago Mendes tinha proposta do São Paulo, o Robert Hernan tinha proposta do Bahia, o próprio Carlos Andrés Gomes tinha o interesse do Corinthians, o Barros, por algumas pessoas da diretoria, poderia ser até vendido por conta da proposta que aconteceu do Cruzeiro. O Fernando Diniz bateu o pé para poder trazer o Barros de volta. E no final das contas, 5 dos 6 titulares, tirando o Matheus França, que não conseguiu ainda engrenar e vai ter que mostrar muito futebol para engrenar, 5 dos 6 jogadores que chegaram no meio do ano passado foram titulares. E o Fernando Diniz teve influência total nessa qualificação e por ser também um ícone para trazer esses jogadores. Nessas negociações, o Brenner também se encaixa. O Fernando Diniz tem uma ótima relação com o Brenner, é um jogador de 25 anos. O melhor momento da carreira do Brenner aqui no futebol brasileiro foi com o Fernando Diniz no São Paulo, em que o Brenner já estava sendo até descartado, possivelmente sendo negociado. Eu conversei com alguns amigos que são são paulinos hoje. Conversei também com o Luca Bop, que é um São Paulino que acompanhou bastante o Brenner, e ele disse, cara, o Vasco fez uma baita de uma contratação. Logicamente, eu conheço o futebol do Brenner, é um garoto que finaliza com as 2 pernas, é um garoto que tem o faro de gol e tem 25 anos. É uma compra que o Vasco está fazendo depois de, primeiramente, abrir uma negociação em que fez uma primeira proposta. Lá no início da semana, a gente trouxe essa informação em relação a essa primeira proposta de ser de forma parcelada. Essa parcela entre 800 e 900 mil euros de cada parcela, uma proposta inicial para abrir essas negociações. Abriu as negociações e entendeu o que a Udinese queria. Eu vou relembrar também aqui a própria transferência que aconteceu do Carlos Andrés Gomes, para vocês entenderem um pouco sobre como esse modelo de contratação ele foi feito. O Carlos Andrés Gomes, quando ele sai aqui do futebol sul-americano, ele vai lá para o Rennes, da França, por mais ou menos 10 milhões de euros. E o Vasco vai lá, busca esse jogador que não estava tão ativo no mercado, digamos assim, não estava tendo tantas oportunidades, por metade do valor, no empréstimo com obrigação de compra, e essa obrigação de compra foi concretizada, foi sinalizada. O Vasco já sabia desde o ano passado que iria comprar o Carlos Andrés Gomes, e hoje esse jogador, ainda mais jogando, ainda mais dando assistência, ainda mais participando de gol e com possibilidade até de chegar a uma Copa do Mundo, ele já vale os 10 milhões de euros novamente. Então o Vasco não só fez um bom negócio porque qualificou o seu time no quesito técnico, no quesito esportivo, mas o Vasco também fez um bom negócio porque conseguiu garimpar a multa rescisória dele, 80 milhões de euros. Ela foi aumentada justamente para o Vasco se proteger. Você valorizou o ativo, o Ryan hoje ganha cerca de quase R$ 1 milhão aí, valorizou o ativo e ele merece ganhar isso mesmo, porque ele foi o principal jogador do Vasco na temporada 2025. Você conseguiu segurar esse atleta, aumentou a multa, se protegeu. O Vasco sempre teve uma relação muito positiva com os empresários do Ryan. Hoje o Ryan é representado pelo Nenezini, que é um empresário muito conhecido aqui no futebol brasileiro. É um cara que tem vários jogadores também, principalmente jogadores jovens. E o Valquimar e a família do Ryan sempre tiveram uma ótima relação também com o Pedrinho. Pedrinho, o Felipe e o Valquimar jogaram juntos. E o Ryan só está no Vasco da Gama hoje por quê? Porque o Valquimar, a família, a mãe e o próprio Ryan são muito Vasco. Eles nunca pensaram em sair do Vasco sem que o Vasco pudesse ser recompensado por tudo que fez pelo Ryan.
E o próprio Ryan é um vascaíno, assim, de coração. Ele sabe da importância que ele tem e que a venda dele também pode ter para o Vasco da Gama, pensando em finanças. O ponto é, o interesse do Bournemouth já existia. O Bournemouth acabou de vender o Antoine Semenyo para o Manchester City por cerca de 70 milhões de euros. Aí você vai me falar assim, Pedrosa, quem é melhor? A questão nem é essa. Para quem acompanha a Premier League, para quem acompanha futebol inglês, sabe que transferências internas, quando é de um clube inglês para outro clube inglês, geralmente é uma transferência superfaturada. E eu nem estou dizendo que ele não vale os 70 milhões que ele foi vendido para o Manchester City. Ele se provou, inclusive, que ele já fez 2 gols aí nos primeiros jogos com a camisa do Manchester City. Então, hoje, o Bournemouth está com grana em caixa. Mas não seria só uma particularidade por conta dessa venda para o Manchester City. O Bournemouth, até meu amigo Fernando Campos, grande jornalista, ele trouxe vários nomes que foram negociados pelo Bournemouth, que eram joias, que eram peças valiosas, jovens mesmo, que acabaram performando dentro da Premier League com a camisa do Bournemouth e foram vendidos a grandes clubes por valores astronômicos. Então, é um clube que gosta de trabalhar jovens atletas. É um clube que tem uma estrutura muito boa, apesar de estar na 14ª ou 5ª colocação da Premier League, costuma ser um bom lugar para você dar um salto como profissional dentro do futebol europeu. E eles estão tentando fazer isso com o Ryan, que é comprar o Ryan por um valor que é a metade do que aconteceu nessa venda para o Manchester City do atacante Semenyo. E, nesse momento, o Vasco da Gama ainda aguarda a oficialização de uma proposta que gira em torno de 35 milhões de euros já de cara, mas que pode chegar a 50 milhões de euros se tiver metas batidas, tá? Então, hoje eu conversei com o Nenezini, inclusive, que é o empresário do Ryan, e eu perguntei sobre a questão do Bournemouth. A notícia do GE, que foi dada, se eu não me engano, pelo Caio Mota, e se eu não me engano pela Letícia, eu posso estar enganado, mas ela dá conta de que o Ryan já aceitou essa proposta. E eles são ótimos jornalistas. E o meu papel é apurar, para saber se isso é verdade. O que o Nenezini me falou foi, Pedrosa, eu vou ser honesto com você. Eu não posso te dar detalhes do que está acontecendo, mas eu posso te confirmar e falar a verdade para você que nós estamos sim negociando com o Bournemouth. E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho sobre o Vasco da Gama ter goleado por 4-2 a equipe do Maricá pelo Campeonato Carioca. Ele detalhou que Brenner está fechado, mas não está assinado, né? Que negócio, o Vasco fechou com o atleta, já acertou os detalhes ali com a Udinese, mas enquanto não assinar, aí, cara, não pode afirmar que ele é jogador do Vasco, né? Mas a negociação realmente está muito próxima de ser fechada. Já Ryan pode ter feito sua última partida com a camisa do Vasco, 2 gols na sua primeira partida, teve chance até inclusive de fazer mais, mas o Vasco da Gama está possivelmente vendendo ele para o Bournemouth da Inglaterra. Você acha que até 50 milhões de euros é uma boa negociação? Quero saber a sua opinião relacionado a tudo isso. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione essa notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho, tamo junto. E é nóis! Fui!